O número de mortes provocadas por choques elétricos no Brasil caiu neste ano, principalmente por causa da redução das atividades durante a pandemia. Só que dentro de casa, Rodrigo, tem uma outra questão, né? Tem que ter cuidado com a sobrecarga na rede elétrica. Verificar a fiação dos eletrodomésticos, a voltagem deles, né? E também checar se a instalação elétrica está em boa situação. Foi exatamente a prevenção que ajudou a reduzir os acidentes e o número de mortes por choques elétricos no primeiro semestre deste ano. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, as pessoas precisaram ficar e até mesmo trabalhar em casa. E aí ficaram mais atentas. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. A casa para onde a Natália se mudou em plena quarentena estava fechada há 10 anos. A avó dela morava aqui e não tinha computador, tablet, celular e nem um chuveiro potente. Por isso, ela resolveu chamar um eletricista e não deu outra. O que mais me surpreendeu assim, foi o espanto que ele tomou quando ele verificou a milimetragem do fio do chuveiro, que era 3 vezes menor do que a necessária. E se eu fizesse a conexão do meu chuveiro com a fiação que estava na época, eu poderia ter incendiado tudo, eu poderia ter queimado tudo em coisa de semanas. A Natália tomou os cuidados para evitar um acidente que, infelizmente, ainda é comum no Brasil. A morte por choque elétrico, como o que tirou a vida do seu Walter, em Santo Inês, no oeste do Maranhão, em abril. Ele levou um choque fulminante no telhado de uma casa. O seu Walter não usava todos os equipamentos de proteção. Esse ano, com a quarentena, a redução da atividade econômica e menos gente circulando pelas ruas, o número de pessoas que morreram por causa de descargas ou incêndios elétricos diminuiu. De janeiro a junho do ano passado, foram 826 ocorrências em todo o país e 434 mortes. No primeiro semestre deste ano, 741 casos e 398 mortes, uma queda de 8%. A Bahia foi o estado que concentrou o maior número de acidentes fatais por choque elétrico, 48, seguido do Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo. Parte dos acidentes que a gente computa são acidentes em atividades externas, principalmente instalação de fachada, instalação, pinturas, construções próximos à rede e manutenções em ambientes comerciais, industriais. E também os acidentes, somam esses acidentes, os acidentes dentro de casa. Entre todas as pessoas que sofreram acidentes elétricos no primeiro semestre, 127 morreram dentro de casa. Isso representa 36% do total. E para evitar mortes desse tipo, os especialistas recomendam medidas simples, como, por exemplo, instalar esse interruptor aqui no quadro elétrico, que desarma toda a rede quando há uma descarga maior. Outra coisa é revisar a fiação dos eletrodomésticos. Um sinal de alerta é quando o aparelho ou a tomada esquentam demais. Outra medida importante, verificar as extensões e os benjamins e não sobrecarregá-los com muitos equipamentos. Cuidados também com o uso do celular. Enquanto ele está carregando na tomada, é muito perigoso. E aquela tensão na tomada, 127 ou 220 volts, pode ir para o celular ou para o tablet. E aí você está com ele na mão, você vai levar o choque. Uma segunda situação, ele pode falhar e esquentar demais a bateria, levando ela a explodir. O Jorge sempre se preocupou com os aparelhos elétricos do consultório onde trabalha. Agora resolveu dar uma geral na rede de casa também. E até onde parecia estar tudo certo, encontrou problemas, que já foram resolvidos. A tranquilidade que a gente tem, que eu e minha família temos, é muito grande. A partir do momento que a gente fez essa adequação, a gente está com uma distribuição de carga de uma maneira igual, sem o risco de ter uma sobrecarga, um curto ou algum outro tipo de problema elétrico que pudesse levar a um problema mais sério. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade, o recomendado é que a instalação elétrica de casas e apartamentos, aí não importa o tamanho, seja feita a cada 5 anos, viu, Ana? Ok. Obrigada, Rodrigo. Até já.